Eu quero saudar a todos com a gloriosa e santa paz do Senhor Jesus. E eu quero nessa oportunidade refletir contigo, meu amado, minha amada, sobre um versículo que eu estou fascinado. E encontra-se em Salmo 89, versículo 48, que nos diz assim: que homem há que viva e não veja a morte, ou que livre a sua alma do poder do mundo invisível. E eu quero intitular essa mensagem da seguinte maneira: como vencer o poder do mundo invisível. Nós sabemos que aqui está se falando de duas realidades que não se pode contestar. A primeira é que, como pode cada um de nós viver sem morrer? Pois somos mortais. E o Senhor deixa bem claro que nós morremos, todos nós morremos. Ele nos promete vida eterna, mas aqui nós morremos. Já estamos nesta geração do século XXI e o pessoal do século XX, XIX, XVIII, XVII e séculos passados já foram embora. A grande maioria, infelizmente, não foi para o céu, mas essa é a grande verdade. Agora, como livrar a nossa alma do poder do mundo invisível? Vamos prestar atenção no seguinte detalhe. Satanás, que é chamado também de diabo ou adversário, tanto faz, ou príncipe dos demônios ou dos anjos caídos, ele é muito inteligente. E a palavra de Deus nos mostra, nos revela, nos relata a entrada dele no Jardim do Éden, por ocasião de Adão e Eva estarem ali. E ele entrou ali com que objetivo? O objetivo dele ali foi tão somente fazê-los pecar, fazer a Adão e Eva pecarem contra Deus. E ele fez isso de que maneira? Conversando, ele dialoga, ele influencia, ele exerce um poder persuasivo. Por esse motivo, o Senhor Deus Todo-Poderoso, sabendo de como ele é inteligentíssimo e ele possui estratégias, porque o desejo dele é, como Jesus falou, roubar, matar e destruir o homem espiritualmente, moralmente, eticamente e biologicamente. Por quê? Biologicamente porque você vê, com toda a humanidade está vivendo nas drogas. A grande maioria das pessoas vivem nas drogas, ou é maconha, ou é LSD, ou é heroína, cocaína, crack, etc, etc. O cigarro, enfim, são muitas as drogas que as pessoas utilizam. Observe que quando a gente sabe de notícias em que a Polícia Federal apreende toneladas de drogas, isso no mundo inteiro, não só no Brasil, fora do Brasil, tem Estados Unidos, tem Espanha, muitos lugares, muitos países, a apreensão de drogas é muito grande, são toneladas e toneladas e toneladas. E esse povo está vivendo dessa maneira, totalmente envolvidos por esse tipo de coisa. Então, essa área da destruição biológica e também a área da destruição moral e ética. O que seriam essas áreas? Seria exatamente a inversão dos valores. A inversão dos valores. Hoje nós temos visto que a sociedade está impregnada de uma nova linguagem, de uma nova roupagem comportamental. E essa nova linguagem, essa nova roupagem, essa nova leitura da mente das pessoas, esses nossos novos formadores de opinião desse tempo da pós-modernidade, eles estão vivendo uma realidade em que se alinha mais com os projetos satânicos. É impossível nós pensarmos que, olha, não há diabo, não há influência de demônio, nada disso. Observe que não somente no Jardim do Éden Satanás esteve presente para poder derrubá-los, tirá-los da presença de Deus, e conseguiu. Tanto é que o próprio Senhor os expulsou. Porém, Deus os perdoou e eles voltaram a ter comunhão com o Senhor. E a prova disso está em que vemos que o filho de Adão e Eva, Abel, ele apresentava as suas primícias ao Senhor e o Senhor recebia. Infelizmente, Caim já era diferente. Ele foi apresentar suas ofertas ao Senhor e o Senhor não recebeu. E ele ficou com inveja de seu irmão Abel e o matou, diz a Bíblia. Então, quem foi que os ensinou a fazer oferendas a Deus? Os seus pais, lógico. Então significa que após a expulsão eles se consertaram com Deus.
E isso é uma forma de nós entendermos como Deus trabalhou no coração de Adão e Eva. Quando o Senhor os expulsou do jardim do Éden, não os expulsou para os lançarem no inferno, não. Os expulsou também para mostrarem que eles não eram dignos de estar naquele jardim, não eram dignos de estar naquele paraíso. Por quê? Porque eles tinham perdido a sua comunhão. E isso de forma voluntária. Agora vemos o diabo atuando na vida de Caim, fazendo com que ele matasse seu irmão Abel. E ali começou o primeiro passo dos homicídios no planeta. E agora, o primeiro homicídio no planeta se deu no Jardim do Éden, que foi o homicídio espiritual, quando Satanás conseguiu matá-los espiritualmente. E o Senhor Jesus, o Senhor Deus, pela sua misericórdia, os fez ressuscitar espiritualmente. Por quê? Porque em seguida o próprio Senhor já sacrificou os animais. Para quê? Por que tirou a pele do animal? Estava apontando para uma espécie de perdão. É um sacrifício vicário, simbolizando, tipificando que 4.000 anos depois teríamos o sacrifício do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, conforme João 1,29. Então, ali, aquele que não pecou, morreu pelo que pecou. Olha só, Jesus que não pecou, morreu por nós que pecamos. Não é verdade? Que nós pecamos antes de Jesus, e o Senhor teve misericórdia de nós, nos chamou, vinde a mim, todos que estáis cansados, nós fomos até Ele e fomos perdoados. Agora, Adão e Eva foram expulsos, mas o Senhor os perdoou. Eles realmente perceberam o pecado que cometeram e pediram perdão ao Senhor. A Bíblia não relata isso diretamente, mas indiretamente está ali feito esse tipo de conserto. Tanto é que o Senhor matou o animal e cobriu com a pele do animal, quer dizer, o inocente morrendo pelo pecador. Então isso apontava para o plano de redenção do Senhor, que aconteceria 4.000 anos depois. Depois nós vemos Satanás atuando em vários relatos bíblicos, mas o que me chama a atenção foi quando o Senhor Jesus veio em Mateus capítulo 4, que o Espírito Santo, após o batismo do Senhor Jesus no Rio Jordão, ele levou o Senhor Jesus até o deserto. Para quê? Para ser tentado pelo diabo. Mas por que o Espírito Santo fez isso? Não é a mesma coisa que aconteceu no Jardim do Éden? Ou vocês pensam que no Jardim do Éden, Satanás entrou porque ele era autônomo? Ele entrou porque Deus o permitiu fazer isto. E era necessário que Satanás entrasse ali para mostrar se realmente Adão e Eva mereciam continuar ali, porque nós só podemos, de fato, mostrar para Deus que somos fiéis a Ele quando estamos sendo tentados. Se você for tentado e resistir à tentação e não cair em tentação, só assim você vai provar que é fiel a Deus. Ser fiel a Deus na ausência de tentação, qualquer um é. Não é verdade? Nós temos que ser fiéis a Deus nas horas da tentação. Por isso está escrito em Tiago, capítulo 4, versículo 7, sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Então, mas isso não significa que ele vai fugir e não volta mais. Ele volta, e de novo, de novo, de novo. Mas todas as vezes que ele voltar, ele vai encontrar o crente vigilante na presença do Senhor, com a autoridade do Espírito Santo. Então ele sabe que ali não tem como ele arrumar nada. Por isso a Bíblia fala, em 1 de Pedro capítulo 5, versículo 8, assim, para os servos de Deus, sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão. Ele não é leão, não é como leão, buscando a quem possa tragar. Ele quer tragar. Tragar fala de matar, fala de arrebentar, fala de destruir. Então, o inimigo quer realmente destruir o crente, mas o Senhor Jesus deu a cada um de nós autoridade. Por isso que em Lucas, capítulo 10, versículo 19, está escrito: eis que vos dou o poder para pisar serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo, e nada, absolutamente nada, vos fará dano algum. Nós não estamos jogados. O Senhor Jesus, quando nos salva, nos outorga a autoridade. Lucas 10, 19, eis que vos dou poder. Poder é o quê? Autoridade. Para quê? Para que essa autoridade? Primeiro, para vencer o mundo, para vencer a própria carne, o seu próprio ego, e para vencer o diabo. Porque, como eu disse, ele atuou no Jardim do Éden, ele atuou na vida de muitos, atuou na vida de Davi, quando Davi
falou que para o seu subalterno Joabe, né, que queria para ele contar o povo, fazer um censo em Israel, e aquilo foi uma incitação de Satanás. E por isso o Senhor cobrou caro de Davi. Houve até mortes por causa disso. Observe que o Senhor falou em certa ocasião que o diabo vem para roubar, matar e destruir. Mas ele, o Senhor Jesus, veio para dar vida e vida com abundância. Então, recapitulando, nós vemos que Satanás foi no Jardim do Éden e conseguiu fazer Adão e Eva pecarem contra Deus. Eles perderam a bênção. Qual é a bênção? De permanecerem no Jardim do Éden. Só depois da expulsão do Jardim do Éden é que começou a saga dos pecados aqui na terra. A começar pelo primeiro deles, que após a expulsão do Éden foi o quê? Foi homicídio. Mas o primeiro pecado foi dentro do Jardim do Éden, aqui na terra, é claro. Que foi também o quê? Homicídio. Mas que homicídio foi que houve no Jardim do Éden? Homicídio espiritual. E que homicídio houve fora do Jardim do Éden após a expulsão de Adão e Eva? Foi o homicídio literal. Ele literalmente matou seu irmão Abel por inveja. Só que esse homicídio que foi cometido por Caim, ele foi precedido de uma coisinha chamada inveja. Inveja do seu irmão, inveja porque Deus respondia, porque Deus se presenciava, porque Deus aceitava o sacrifício de Abel, mas não aceitava o sacrifício de Caim. E por que Deus não aceitava o sacrifício de Caim, a oferta de Caim, as primícias de Caim? Sabe por quê? Porque Caim não tinha um coração que agradava a Deus. E o coração que agrada a Deus é um coração puro e quebrantado, um coração humilde. E Abel possuía esse coração. Mas Caim não, Caim era malicioso, Caim era invejoso, Caim já estava envenenado por Satanás. E por esse motivo ele chegou ao ponto de matar o seu irmão, tirou a vida do seu próprio irmão. E de lá para cá a Bíblia relata vários homicídios, vários assassinatos. E a palavra do Senhor fala em Tiago capítulo 3, versículo 16, o seguinte: porque onde há inveja e espírito faccioso, aí há, do verbo haver, perturbação e toda obra perversa. Uma pessoa invejosa, ela perturba. Uma pessoa invejosa, ela consegue fazer o mal, ela persegue. Uma pessoa invejosa, ela produz atitudes maliciosas, de má fé. Uma pessoa invejosa, ela prejudica. Uma pessoa invejosa, ela chama Satanás para si. Vou repetir. Uma pessoa invejosa, ela chama Satanás para si. Lá no céu, antes de Lúcifer ser expulso pelo próprio Deus dos céus, por que Lúcifer ele quis tomar o lugar de Deus? Por que você acha que isso aconteceu? Porque Lúcifer teve inveja de Deus. A inveja nasceu no coração do diabo. E por isso, todos aqueles que possuem esse sentimento estão dando lugar ao diabo. Efésios capítulo 4, versículo 27. Não deis lugar ao diabo. Se na igreja que eu estou, um irmão prega melhor que eu, agora eu vou ficar com cara amarrada com ele? Eu vou ficar chateado com ele porque ele prega melhor que eu? Não. Cada um Deus deu talento. Olha só, tem gente que prega que é uma bênção. E tem gente que prega que é uma bênção, só que tem diferenças. Cada um no seu estilo, mas o Espírito Santo usa todos que abrem os seus corações. Cada um no seu estilo. Ninguém é melhor que ninguém. Agora, tem pessoas que se consagram mais, que estudam mais, que dão mais lugar ao Senhor, então eles produzem mais fruto. E outros que são preguiçosos, não lê Bíblia, não gostam de orar, não gostam de jejuar e querem unção, querem poder. Não vai ter, não vai ter. Deus não dá poder e unção para preguiçoso. Temos que pagar o preço. Como assim? Não, Jesus já pagou o preço no Calvário. Calma, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Eu estou me referindo a uma vida de dedicação, a uma vida de dedicação à sua chamada. Se eu sou um pastor e eu sou um pastor, eu preciso estudar, eu preciso jejuar, eu preciso vigiar, eu preciso orar, eu preciso me santificar, eu preciso estar em condições do Espírito Santo me conceder autoridade, inspiração e sabedoria para eu ministrar a palavra. Agora,
O Espírito Santo tá vendo ali, em vez de eu orar, eu vou ver televisão, eu vou ficar navegando na internet, né? E para oração, para as coisas de Deus, é tipo 2, 3 minutos e ponto. E horas e horas e horas e horas para as coisas do meu interesse. Desse jeito, eu vou me encher de quê? Só se for de vento, porque do Espírito nunca vai ser. Agora, nós precisamos viver uma vida de dedicação. Observe que Satanás atuou no Jardim do Éden. Satanás atuou ali contra Jesus. Depois o Espírito Santo levou Jesus no deserto para ser tentado pelo diabo. E de fato o Senhor Jesus foi. E ele venceu. Foi 3 rounds. 3 rounds e o diabo foi a nocaute. 3 rounds. Primeiro mandou transformar as pedras em pães e o Senhor Jesus falou para ele o quê? Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Depois levou no pináculo do templo e falou assim, lança daqui abaixo, porque aos teus anjos dará ao teu respeito, se tropeçar alguma pedra e tal, e o Senhor Jesus não tentará o Senhor teu Deus. E depois o Senhor Jesus foi levado a um alto monte, ali ele mostrou todos os reinos do mundo e falou assim, prostrado me adorares, a ti darei. Quer dizer, ele estava agindo de má fé, com certeza estava se fazendo de burro, aquele burro não é, Satanás, e simplesmente o Senhor Jesus mostrou para ele que ele estava falando com o próprio Criador dele, aquele que Satanás viu lá nascer, e os anjos apareceram, né? E falaram, e cantaram, né? E depois ele foi para o Egito com seu pai, até que Herodes morresse para poder voltar. Aí eu pergunto, Satanás viu tudo isso, e lá depois com 30 anos de idade, estando no deserto, Satanás ainda cai naquela de falar para ele adorar. Só que Satanás não conhece os mistérios de Deus. E o Senhor mostrou para ele claro e nitidamente, Satanás, nas entrelinhas, eu sou teu Criador. Você era querubim lá no céu. E antes de você existir, eu já existia. Foi eu que te criei. E você se rebeliou contra mim e por isso você foi lançado agora. Agora eu vim em carne, Satanás. Tudo nas entrelinhas, tá? Não está escrito na Bíblia textualmente, mas nas entrelinhas, na leitura que a gente faz. Jesus está dizendo para Satanás, eu vim aqui para te vencer em carne. Para dizer para você que até na carne eu te venço. Então humilhou Satanás. Humilhou mesmo. E quando o Senhor Jesus, ele expulsou os demônios do Gadareno, ele estava dizendo ali, eu estou na carne, mas na carne eu tenho a essência divina. Eu sou Deus encarnado. Por esse motivo, João, capítulo 1, João Evangelho, fala, veio para os que eram seus, mas os seus não receberam. Então, ele veio para os judeus não receberam. Então, disse, todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. O verbo se veio até nós, o verbo divino, o verbo de Deus, se fez carne e habitou entre nós. Então o Senhor Jesus, como verbo divino, ele veio. O próprio profeta Isaías já falava a respeito do Senhor Jesus, em Isaías capítulo 9, versículo 6. Um menino se nos deu, um filho se nos deu, um menino nos nasceu, e o seu nome será maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Então, maravilhoso, realmente ele fez maravilhas, maravilhoso, Deus forte, ele era Deus. Isaías 7,14 fala assim, a virgem conceberá e dará à luz um filho, seu nome será Emanuel. O que significa isso? Significa que Emanuel é Deus conosco, então ele era Deus encarnado. Ele fala em João capítulo 10, versículo 30, eu e o Pai somos um. Que coisa maravilhosa! O apóstolo João, na primeira epístola, capítulo 5, versículo 7, é o Pai, a Palavra e o Espírito Santo. Os três são um. Nós temos então um Deus em 3 pessoas. E o Senhor Jesus nos ensina em sua palavra a como vencermos o nosso adversário. Por isso que eu citei para os irmãos, para as irmãs, Lucas 10, 19. Eis que vos envio a promessa, eis que vos dou o poder para pisar serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo. Então, o poder que ele nos outorgou é para vencer o inimigo. E quando a persuasão do inimigo tentar nos atacar na nossa mente, nós temos o Espírito Santo. E veja bem, Isaías 26, versículo 3, tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti, porque ele confia em ti. Então,
não é impossível nós vencermos o poder do mundo invisível, claro, do mundo invisível maligno. Não estou me referindo ao poder do mundo invisível benigno, pois o mundo invisível benigno são os anjos, o próprio Senhor Jesus, o Espírito Santo, o próprio Deus. Esses estão do nosso lado, pois nós somos servos do Senhor e fomos chamados para que o Senhor nos use para que pessoas possam também irem a Cristo e serem salvas pelo poder da palavra. Porque o Espírito Santo, quando nós pregamos o Evangelho, ele convence o homem, conforme João 16,8, do pecado, da justiça e do juízo. E nós fomos chamados para quê? Para evangelizar, para, de forma amorosa e sábia, falarmos de Jesus para as pessoas, de um modo geral. E por esse motivo, nós temos que considerar que o mundo invisível, de origem maligna, ele realmente tenta fazer o que fez no Jardim do Éden. Porque no Jardim do Éden, Adão e Eva estavam na presença de Deus. E como foi que saíram da presença de Deus? Através de uma estratégia, distorção da verdade. Vou falar de novo, distorção da verdade. O Senhor disse, aquela árvore lá do meio do jardim, não toque nela. Então, Satanás chegou e falou assim, mas ele falou que você vai morrer, Eva, se comer? Não, não é bem assim. Começou a distorção. E nessa conversa foi distorcendo até o ponto de convencê-la a pecar contra Deus, isto é, a passar por cima da palavra de Deus. Então, o sim de Deus foi não para Satanás e o não de Deus foi sim para Satanás. Ele só teve que convencê-la a trocar as coisas, a inverter a interpretação da palavra. Então, não é só conhecer a palavra de Deus que é importante também entender a palavra de Deus. Eva conheceu e entendeu, mas mesmo assim se deixou levar por uma palavra de Satanás. Isso está acontecendo com muitos crentes, por isso que hoje nós sabemos de muitos crentes que estão no mundo, estão vivendo uma vida fora da presença de Deus. E ainda, por mais que não queiram admitir, foram sim persuadidos pelo mesmo Satanás que persuadiu Adão e Eva no Jardim do Éden. Porque ele está vivo, desde aquele tempo até hoje. Ele não morre, ele é imortal, ele é eterno. Um dia vai ser lançado no lago de fogo e enxofre, mas por enquanto está infernizando a vida de todo mundo, principalmente dos crentes, e principalmente daqueles que não vigiam. Então, oração, jejum, vigilância, frequência à igreja, exame das escrituras. Olha que Jesus falou em João 5,39, examinais as escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Quanto mais distante o crente estiver do Senhor, mais vulnerável ele será para ser persuadido pelos demônios, pelos mensageiros de Satanás. E quanto mais próximos de Jesus o crente estiver, mais ele vai conseguir definir entre a voz da consciência, a voz do Espírito Santo e a voz dos demônios. Então, é simples. Fique bem junto com Jesus e quando Satanás vier falar alguma coisa na sua mente, você vai saber que é ele. E então você vai repreendê-lo, vai resistir e não vai concordar. Não vai cometer o mesmo erro de Eva e de Adão. Não é verdade? Que Deus em Cristo te abençoe e lembre-se que nós estamos em uma guerra espiritual. Não há tréguas. Todos os dias é dia de orar. Todos os dias é dia de vigiar. Todos os dias é dia de examinar as Escrituras. E outra coisa, não se envolva com as coisas do mundo, com as ideologias do mundo, com os costumes do mundo, porque isso também pode condenar o crente a não ter direito à vida eterna. Pois em 1 de João 2,15 fala, não ameis o mundo e nem o que no mundo há, e se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Não importa se você está numa igreja onde a liderança flexibiliza as coisas, né? Entende o que eu quero dizer, né? Flexibiliza. Não importa, o seu referencial de fé e de discipulado é o Senhor Jesus e sua palavra. Tudo mais, você simplesmente
seja sábio, entende? Faça como algum jogador de futebol, dribla, sabe driblar? Então dribla, vai driblando, mas fique na presença de Deus. Não se envolva com as coisas que vão te contaminar e que vão te afastar da presença de Deus. Que Deus em Cristo te abençoe. Eu sou o pastor Antônio Carlos e se você puder ajudar no meu canal, dê um like, compartilhe, faça um comentário e, por favor, compartilhe com o máximo de pessoas que você puder, porque de repente você pode pensar, não, essa palavra para mim é chover no molhado. Ok, tudo bem, mas tem pessoas que precisam, tá bom? Que Deus em Cristo te abençoe rica e poderosamente. Amém.